Nas outras ele falava da coisa boa, depois falava do negativo. Aqui falou do negativo, estou falando da coisa boa. Cada hora o foco está de um jeito. Não tem problema, porque aqui é exterior, né? Canto de alegria, exterior, ele está falando de um jeito. Só que nós precisamos estar atentos com o processo de andar de branco. Para ter o branco é preciso sintetizar os diferentes, né? Juntar os diferentes com uma determinada velocidade. Então os diferentes, cada cor na sua individualidade, elas se juntam formando um branco. É a dignidade de poder fazer esse movimento. O que vencer será vestido de vestes brancas. É radiação, síntese daquilo que é das diferentes vibrações, né? E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida é aquele processo que define a nossa vivência. Quando Jesus envia os discípulos no Evangelho de Lucas, eles voltam e falam assim: Senhor, até os Satanás, até os demônios nos obedeceram. Espírito obsessor é espírito inferior. Aí Jesus falou assim: fica feliz porque espírito desse tipo te obedeceu, não? Mas verdade é isso, ele tem que obedecer mesmo. Você está na luz, ele não está. Mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A vida não é apenas um processo biológico. A vida é a mobilização da criatura diante da correção no que ele tem que fazer. E você está com o nome no livro da vida. Por exemplo, se a gente vive com uma determinada ética, cumpriu bem com o trabalho, vamos imaginar assim, isso produziu uma carga energética, item 10, no sentido do dever. Aí no hospital, perto da minha casa, ou no hospital longe da minha casa, tem um doente que está precisando de uma cota de energia, dever, item 8. Aí eles vão procurar na redondeza, com o aparelho, quem é o espírito, o trabalhador encarnado, que tem aquela energia. Aí caiu lá em mim, estou com o item 10. Eu preciso de 8, estou com 10. Aí o que os espíritos fazem? Aplicam o passe, me retiram do corpo, estou dormindo, me leva lá no hospital. É igual carga de bateria, o carro está morrendo, você pega de um outro lá e dá uma carga. Pega, pega. É isso que está sem fazer. Em Belo Horizonte teve um rapaz, ele era amigo do Manuel Alves, expositor, chamado Luiz. E o Luiz, por causa dos atributos dele, chamado Luizão, 2 metros de altura quase, o guarda-roupa. E ele tinha uma energia muito boa, um magnetismo muito bom para determinados fins. Certo dia, ele estava em casa, foi dormir, fez as preces, encomendou. No cemitério do Bonfim, estava em processo de desencarnação um defunto. E o espírito estava precisando sair do corpo, mas estava tendo dificuldade. E a chave para quebrar o cordão de prata estava difícil. Os espíritos técnicos estavam tendo dificuldade por certas injunções. Aí eles falaram assim: nós precisamos arranjar alguém que deu o tranco aqui para o negócio. Aí eu, quem nós vamos procurar? Fizeram a varredura. Ó, o Luiz está em condição. Ele era conhecido. Foi na casa do Luiz falar com ele: tem serviço. Ele estava dormindo, né? Beleza, fizeram a prece, trouxeram o espírito, aplicaram os passos, vamos lá. Não falou onde era. Aí levaram. Vocês conhecem o cemitério do Bonfim? Esse cemitério do Bonfim é bonito, ele tem vários mausoléus, né? Vários túmulos. Aí levaram o Luizão, e aí nessa hora o caixão não fica apertadinho, aquele negócio apertadinho não. Tira as paredes, né? E aí estão lá fazendo um serviço no rapaz. E o Luiz estava encostado na parede, meio bambo, porque estava doando energia demais, o negócio estava difícil. Mas aí, em determinado momento lá assim, ele firmou a vista. É como quando a gente está meio bambo, né? Está querendo dormir. Aí ele olhou assim. Oi, gente, eu estou no cemitério. Esse camarada está morto. Tudo bem. Aí ele entrou no negativo. Esse aqui deve estar numa caatinga. Aí ele sentiu um mau cheiro. Nunca sentiu um mau cheiro, o corpo atraiu, voltou pro corpo. Ele atrapalhou o corpo. Aí, tudo bem. O
Quinta-feira, reunião. Desculpa, mano. O trabalho aconteceu, o que? Chegou e falou: pois é, gente. O mau cheiro às vezes atrapalha o nosso trabalho, né? O espírito não tem jeito, né? Fala mesmo. Aí ele foi contar a história. Vira comédia, mas ele atrapalhou o serviço do povo. Se tiver que arranjar outro. A gente não sabe o tanto que a gente pode ajudar aos necessitados fazendo as boas obras, né? As vestes brancas representam a pureza, a limpeza, a consciência limpa, contado entre os trabalhadores do Cristo. Quem tem ouvido, ouça. É a capacidade perceptiva individual. O convite é feito a todos, mas a decisão é individual, é de cada um. Cada um tem que fazer a sua obra. Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Não, continua, né? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a minha paciência, guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia, vamos nela. O negócio é da Filadélfia, é a nossa história aqui. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Filadélfia, amor fraternal. Amor fraternal é a amizade que trabalha o fraterno. Isso é para ele que está dizendo. Quem que está dizendo? O santo, sadio, saudável, puro, verdadeiro, que é verdadeiro. Tem a chave. Chave, a gente, quando tem a chave de alguma coisa, é um perigo, né? Que a gente acha que é dono do negócio. Esta chave é, de fato, a capacidade de ter controle da vida. A chave abre a porta. A porta é o Cristo. A chave é a doutrina espírita. A chave é a verdade. A porta é o amor. A chave é a verdade que abre as portas do amor. Está indo? Controlar. A chave é de Davi. O nome Davi significa o amado. O amado é amado por alguém. Esse alguém é o amante. O amante ama o amado. E o amante, ao amar o amado, mobiliza as forças do amor. Quem tem a chave de Davi está no amor. É amado. Mas também é amado porque ama. É o discípulo amado. João era o discípulo amado. Mas qualquer um que entra no diapasão do amor é amado. É reciprocidade. É energia que troca. Recebe plenamente o amor. Qual? O que dá. Recebe o que deu. Ninguém recebe mais do que deu. Se eu dei um copo de 200 ml igual esse, eu só posso receber um copo de 200 ml. Agora, se eu der um caldeirão, eu recebo um caldeirão. Se eu der um tambor de 200 litros, né? Cada um recebe o que dá. Se está recebendo pouco, talvez deu pouco no passado. Doou pouco. Conheça as tuas obras.
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, parece que essa tradução pôs o ponto e vírgula, porque pode dizer assim, ninguém a pode fechar tendo pouca força, mas parece que não é assim não, ninguém a pode fechar, ponto e vírgula. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Porque a porta diante da gente, ou diante da pessoa, diante do trabalhador, só ele tem autoridade para fechá-la ou para abrir. A porta que me pertence, ninguém pode fechar. Eu não sou responsável pelos problemas do meu pai, esse problema é dele. Como meu pai não é responsável pelos meus problemas, nem meu filho, o problema é meu. Cada um de nós responde por si, o que é o que está dizendo. Ninguém pode fechar. Agora, mesmo tendo pouca força, nós queremos entender assim, a força está no Evangelho, vamos ver se está colocado lá mais alguma coisa. Não, está não. Mesmo tendo pouca força, guardaste as minhas palavras. Cada um dá conta daquilo que é possível. Não pode exigir de nós o que Francisco de Assis conseguiu fazer, não é? Isso não seria fácil ter Francisco de Assis todo dia. Não. Existe de Francisco de Assis o que ele é capaz de fazer. Existe do Chico Xavier o que ele é capaz de fazer. Um professor exige do aluno o que ele é capaz de fazer. Não exige mais do que ele é capaz de fazer, não. Nós precisamos entender que a nossa capacidade é nossa. Que para Deus não importa o tamanho da obra, importa a qualidade com que ela é feita. E às vezes nós ficamos preocupados querendo fazer uma obra muito grandiosa para aparecer para o mundo. E às vezes é um ato humilde, singelo, do dia a dia, que ninguém nunca deu notícia, é que representa muito mais. Tá? Diz os amigos que determinada pessoa era um ótimo expositor da doutrina espírita. Acho que está no livro, não sei se é história, se está no livro. E tinha uma pessoa que, onde ele ia fazer estudo, ele ia ouvir. Gostava demais dele, identificou. Fulano vai fazer palestra em tal lugar. Foi para lá. Foi para lá. E aí deu que a pessoa sumiu. Ninguém deu notícia por ela. Ele ia no centro lá, assistia a palestra e ia embora, só por causa do expositor. Ninguém deu notícia. Passado alguns anos, o tal expositor morreu. Ele morreu no caixão com dificuldade de sair do corpo. Estava tendo facilidade, não, mas não era o caso lá do Luizão, não era outro. Estava dificuldade para sair do corpo. E aí, daqui a pouco chegaram duas mãos brandas, aplicaram um passe. Calma, meu irmão, fica tranquilo, respire com calma, nós vamos te ajudar. E foi lá com conversa, ó, desparafusou o chakra dele. Quando ele despertou no mundo espiritual, ele olhou, falou: mas é um ser, eu te conheço. Você ia nas palestras, você viu, sei lá, ninguém não sabia nem seu nome direito, a gente dava pouco por você, né? Você não tinha muita expressão, não trabalhava nas casas e tal. Agora que engraçado, por que eu que era expositor, tal, estou aqui numa situação igual essa, com dificuldade, meus guias nenhum estão aqui, eu sei que vem fazer a minha desencarnação. Vou te falar uma coisa, porque tudo que você falava para fazer, eu fazia. Eu fazia, pus em prática. Agora quem falava, ficava na fala, não fazia, por isso teve dificuldade, entendeu? Então não basta falar, é preciso fazer, né? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Isso aqui, no dia a dia, por exemplo, você chega num lugar e fala assim: eu sou cristão, sou espírita, sabe? Aí o outro vai te criticar, mas um dia vai chegar a prova para ele e ele vai te procurar, e aquela hora é a hora de você dar o testemunho, de mostrar que ali tem substância. E isso que é a adoração. Quantos nos criticam e que quando a coisa aperta lá, porque ainda vai falar aqui da tentação, ele vem e adora. Adorar não é idolatria, adorar é falar assim: eu só sei que pode me ajudar. Quantos espíritos que quando encarnados perseguiram, hoje desencarnados vem pedir ajuda na casa espírita, gente?
Nós conversamos disso outro dia sobre ex-padres, né, sacerdotes que perseguiram demais e que desencarnaram e pedir ajuda. Mas não só isso, não, vários outros, porque eles descobriram a verdade. Nós mesmos, que muitas vezes criticamos, depois que desperta, vem pedir ajuda, não é? É a vida que está dizendo isso para nós. Os mártires pareciam derrotados, mas hoje, dia a dia, são valorizados como verdadeiros vitoriosos. O que é isso? Não desanimarmos ante a aparente vitória do mal, porque chegaram ao dia da ressurreição verdadeira. No martírio de Roma, muitos morreram e são hoje adorados no sentido, né, que está falado aqui, mas assim, reconhecidos, às vezes falta, né? Reconhecidos por aqueles que os mataram no passado. Entende? É o caso de Nero reencarnando e tendo que adorar os cristãos que ele perseguiu, ou tendo que reconhecer os cristãos e pedir ajuda. E é o caso de outros tantos pedindo ajuda. É nesse sentido que está dizendo aqui. Agora vem para o trabalhador. Presta atenção. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse é o momento que nós estamos entrando agora na terra. As tribulações chamadas tentação, que estão avassalando a terra. As drogas, a violência, todo um processo que está aí. E mais ainda as coisas que vão acontecer da agora para frente. É a hora da tentação do mundo. E se guardou a palavra, ou seja, está cumprindo, está trabalhando direitinho, guardou a paciência, vai ter a proteção. Porque Jesus diz no Evangelho de Mateus que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Tamanha vai ser a sanha desagregadora que nós viveremos, e já estamos vivendo e vamos viver, não é? Porque, gente, hoje tentar fazer coisa certa, você está errado diante do mundo. O Cafunga comentava o futebol, o jogador do Atlético, ele dizia assim nos comentários, quem é mais antigo lembra, né? Gente muito nova não sabe nem quem foi o Cafunga. Ele vai dizer, aqui no Brasil o errado é que é certo, né? Ele está dizendo a verdade, o errado é que é o certo. Quantas coisas estão aí que você tenta fazer corretamente, acha que está errado. Ou seja, é uma luta, né, dentro da realidade da vida. Então nós vamos trabalhar, né, momento singular com que passa a terra e passará de grande testemunho. E é claro que será ótimo contar com a proteção da lei divina, né? Então este momento que a gente fala assim, não vai ter nada disso não, isso é conversa de religioso, falar que é no ano 1000, no ano 2000, com calma. Porque a hora que a tribulação chega, não é fácil não. Não é fácil não. Quem estava em Montes Claros outro dia, a terra tremeu lá, o negócio apertou. Foi pertinho da gente aqui. Não de Piuí, né? Pertinho da gente em Minas Gerais. Piuí está um pouquinho mais distante do que Belo Horizonte de Montes Claros. A terra tremeu. E ela tem tremido em vários lugares. Tem acontecido movimentos em vários lugares. Quando a gente está num determinado lugar onde acontece um problema, dá frio na barriga. Então nessa hora é bom contar com a presença espiritual. Mas ela só chega agora porque teve a construção. Que ela chega para o outro também, só que para o outro é um socorro igual o SAMU faz, né? Para nós é evitar acontecer o problema. Entendeu? Vamos trabalhar. Eis que venho sem demora. Esse eu venho aqui é a lei. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. As repetições é porque está falando do mesmo processo em cada um de nós. O que eu tenho? Guarda, se é positivo. Se não for, joga fora, né? Guarda, segurança íntima, paz, valor do espírito. A coroa é a autoridade moral, real, a verdade. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus. Olha quantas expressões de meu Deus aí. E dele nunca sairá. Coluna, sustentação. Viga de uma sustentação. Escreverei sobre ele o nome de meu
segurança, um ponto de referência, estrutura. O nome, Jesus, vencedor da morte, governador do planeta. Quem tem o... Vamos continuar aqui, vamos continuar lá. O nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Ele vai falar dela só no capítulo 21, que nós vamos ter que aguardar para chegar lá. E também meu novo nome. Tem muita gente dizendo que o novo governador do planeta vai ser o... É o nome dele? Acho que ninguém nunca ouviu falar, né? Tá bom demais, a notícia não chegou aqui. É o senhor Maitreya, que é o novo governador do planeta. Não tem isso não. Isso tem algumas escolas que falam, né? Este Maitreya é o próprio Jesus, mas é a nova designação, porque ele vai ser conhecido no mundo inteiro. Todas as coletividades do planeta reconhecerão em Jesus a autoridade crística. E esse será o grande desafio do cristão redivivo de fazer conhecido. Não é pregar, não é lá para a Índia e falar, ó Jesus, eu sei. Não, não é nada disso. Maitreya. Maitreya, M-A-I-T-R-E-I-A. Maitreya. Pesquisa lá, que tem muita coisa sobre Maitreya. Senhor Maitreya, na internet tem. Muita gente fala dele, muitos espiritualistas, mas é o próprio Cristo que vai ser conhecido no planeta inteiro, numa nova expressão, o Evangelho redivivo. Quem vai fazer isso? O Brasil. Função, principalmente, dos Espíritos, mas é todo cristão do Brasil, todo brasileiro, na recepção dos Espíritos que chegarão para cá e na irradiação dos bens para o mundo inteiro na hora dessas provações. Mas tem que estar junto para fazer o trabalho. Por exemplo, tem muito espírita, que tem de outras religiões, vamos falar do espírito, está na Europa, querendo pregar o Evangelho, mas está de forma ilegal na Europa, está fazendo errado. O europeu não admite isso, não admite. Então eles têm pedido à direção da Federação Espírita Brasileira que divulgue em todos os lugares. Se você vai para a Europa espírita e quer pregar o Evangelho lá, espiritismo lá, vá de forma legal, porque denuncia contra o espiritismo. Ele está aqui ilegal querendo pregar a verdade, entenderam, gente? Então se está de forma ilegal, fica caladinho, esconde, não fala nada de ninguém, escondidinho. Mas se quer pregar, pelo menos do ponto de vista de estar lá, esteja legal, entende? É um desafio. O problema da Espanha com o Brasil estava desafiador. Aí o Brasil cortou e espanhol veio para cá, porque eles precisam. Até o rei da Espanha esteve aqui conversando com o brasileiro esses dias, né? Porque o problema não está fácil do brasileiro chegar na Espanha. Não é só brasileiro não, mas o brasileiro está afetado. É o segundo país de relação comercial com o Brasil. Segundo não, tem um ponto assim. Então é esse processo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capacidade perceptiva, assimilativa, participativa. Logo sério, a última igreja. Vamos chegar, se Deus quiser, 10 minutos. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia quer dizer justiça do povo, quer dizer povo de juízo, povo de julgamento, povo justo. Laodiceia quer dizer isso. Está falando para o povo justo, ou para o povo que tem justeza, na justiça apresentada. Quem está dizendo o amém? O amém é o termo que completa a oração. Ponto final, acabou. É a conclusão da verdade. Assim seja. É ele que está dizendo. Agora o ponto final é princípio. E não existe fim. Existe fim de ciclo. Fim como término absoluto. Fim é sempre no relativo. Finalizou para começar. Começou para finalizar e para recomeçar. Sempre, sucessivamente. O amém define o início. Quando nós falamos assim seja, está começando o estudo. Não é? Aí nós falamos assim seja. Acabou o estudo, está começando a ida para casa. Toda vez que nós terminamos lá, estamos terminando para começar outro. O amém, a testemunha fiel e verdadeira, fidelidade à verdade, ou fidelidade e verdade, o princípio da criação de Deus. Essa aferição era das mais graves. É das mais graves. É o não tomar a decisão interior. Não toma, até interior às vezes está morto, ou está começando a tomar, mas não expressou a questão dentro do Evangelho. Não pode ficar morto. Ou frio ou quente. O frio vai ser levado para o fogueiro, para esquentar. Tudo bem. Mas o quente não precisa de uma fogueira mais. Vai aquecer. O problema do frio, do morno. Conheça as tuas obras, que é a questão exterior, de feição, né? De fazer. Não é frio nem quente. Quem dera se for frio ou quente. Somos todos conhecidos. E aqui é uma mornidão. Uma não definição, uma não decisão. Ficar em cima do muro não dá. É o jogo político. O jogo do príncipe, do Maquiavel. Às vezes toma uma decisão em cima do muro. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Exclusão da possibilidade de atuar. Exclusão da possibilidade de atuar. É um desafio. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Porque esse é o problema da mornidão. O problema de cima do muro. Eu acho que está tudo certo. E não está. Ainda que eu não possa mudar o cenário da vida, eu preciso tomar uma decisão e agir conforme a decisão. Sabendo que eu não devo quebrar a vida. Mas a minha ação não pode ser contaminada pela tragédia que está à minha volta. Deu ideia nisso? Porque é um problema. Eu não estou aqui para mudar o outro, mas estou aqui para eu ser eu, sem corromper-me, porque eu tenho que conviver com o outro. Colega, marido, pai, a mãe, a esposa, sei lá com quem. Tem que ser fiel, dentro da verdade, e a ação dentro da verdade. Cumprir o dever é dos mais desafios que nós temos na vida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Item 7. O dever. Espírito que comunicou Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus. Na ordem dos sentimentos, o dever é o mais difícil de se cumprir. O dever é o aguilhão, que guarda a probidade da consciência. Hã? Não tem testemunha as suas vitórias. E não tem quem repreenda as suas defecções. E assim vai. Maravilhoso, né? Olha, nós estamos lá. Que a gente fala assim no dia a dia pro povo. Segue seu coração. Segue seu coração. Não segue coração não, que o nosso coração, por enquanto, não está compatível com as coisas. Segue o dever. Segue o dever. Eu estava ouvindo uma palestra do rapaz chamado Ricardo Mizrahi Polakiewicz, lá de Belo Horizonte.
E ele está falando sobre esse problema da sexualidade dos jovens. E aí ele falou assim: não segue seu coração, segue o dever. Porque o coração pede coisas às vezes complexas. E o dever fala assim: não está na hora, né? Depois. Então o dever é um dos mais difíceis do nosso processo na vida. Porque o negócio é feio, gente. Todo mundo sabe que o negócio não é brinca, não, né? Então estou rico, porque eu acho que eu estou em cima do muro. Estou enriquecido e não preciso de nada. E aí de nada tenho falta. Ó, na realidade espiritual é desgraçado. A palavra desgraçado ninguém gosta muito dela, não, que parece, né? Não. É porque ela é tão complexa que é não estar na graça divina, né? É estar fora da graça divina. Ela é tão desafiadora a ser falada. Tem gente que nem gosta de falar, mas é Jesus que falou, está no Evangelho, não podemos mudar, não, né? Os Espíritos usam de vez em quando essa palavra. Mas ele está mostrando isso, está fora da graça. É miserável, é pobre, é cego e é nu. Olha quanta coisa complexa. Desafiadora. Porque essa linguagem, ela é dita para o cristão mais excelente. A igreja da Laodiceia é para o cristão mais excelente. Né? É um desafio para nós. A interpretação pela aparência não define nada, porque o verdadeiro valor está na intimidade da consciência. Aí vem um aconselhamento, uma orientação. Olha o que ele manda comprar: ouro provado no fogo. O ouro é um elemento químico que traz um valor intrínseco de si mesmo, e que quando levado ao fogo, colocado no cadinho, cada depuração que se faz, tirando a sujidade, vai apresentar o valor daquele ouro. Quantos quilates ele tem? O cadinho, no nosso caso, é a vida, do dia a dia das coisas. Do fogo é um objeto que coloca o ouro, estado bruto, e leva no fogo. E a fervura do negócio faz com que a sujidade fique na superfície. Retira, esquenta, retira. Esquentar na vida é prova, né? Não é fácil, não. Tem valor intrínseco. Roupas brancas é a consciência livre e pura, é a síntese das diferenças. Para que te vistas, a apresentação da túnica nupcial, e não apareça a vergonha da tua nudez, porque a nudez é vergonhosa, né? Não é a nudez sem roupa, né? É a nudez do não ter valor. Não ter valor. Quando você está fazendo a prova e não sabe a questão, você está só enrolando ali, e o professor chega perto, a gente fica tampando a prova assim, o professor não lê. Ele vai ler depois, mas eu não quero que ele leia agora, para já pensar assim: coitado, esse aí não deu em nada, né? A gente tem cada coisa, tem que deixar lá para ele dar uma falada assim, né? Bem isso não. A ver, pronto, agora que eu desarmonizei todo, não vou fazer nada. Eu já tinha certeza que não era boa coisa. Aparece a vergonha da nossa nudez, da nossa falta, né? Da nossa carência. Unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Os olhos é a capacidade perceptiva que o ser tem da vida, clara, abrangente, real, verdadeira. Na Serra do Cipó, um homem matou um outro homem. O irmão do assassino viu o assassinato, pensou com ele: meu irmão matou, vai dar um problema danado, como é que eu vou resolver esse negócio? E aí ele tomou uma decisão. Meu pai era juiz de paz na ocasião. Ele montou no cavalo, viajou 5 km, chegou lá em casa. São Afonso, o pai veio, eu vim com ele. Ele falou assim: São Afonso, eu vi tudo, do fim ao final. E aí contou o que ele viu do fim ao final. Do fim, a morte que o irmão dele fez, ao final da história que ele elaborou na mente dele nos 5 km para poder contar. É a gente contando as histórias para os outros, né? Eu vou lá e vou falar assim. Não, mas se eu falar assim, ele vai falar isso. Não posso falar isso, então eu vou falar assim. Mas se eu falar desse jeito, não é? Aí até os nossos olhos têm que estar claros para ver a realidade da vida. A realidade nossa, não é do outro. Eu vi com os meus olhos, interpretou com o seu entendimento. Então nós temos que limpar com colírio.
Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Conta a história de Teresa d'Ávila, que ela, Santa Teresa d'Ávila, foi convidada a um lugar para poder atender um necessitado. Estava chovendo, um temporal danado, mais do que aquele que teve quinta-feira aqui, muito mais. E o rio estava cheio, ela tinha que atravessar uma pinguela. Aqui não tem mais pinguela, tem balsa, olha que coisa bonita. Lá era pinguela. E ela foi para atravessar a pinguela. E um araminho segurando duas pontas da cerca e a pinguela. Lá vai ela segurando e a Teresa d'Ávila, o hábito molhado, ela escorregou e caiu no córrego. Com muito custo, os Espíritos ajudando, ela saiu do outro lado. Aí Jesus apareceu para ela e falou: tá vendo, Teresa? Como é que eu trato os que me amam, os que trabalham comigo? Ela estava limpando o ato, limpou e tal. Falou: pois é, Senhor, por isso que o Senhor tem tão poucos seguidores. Porque o negócio é esse, gente. Eu castigo e repreendo a todos quanto amo. O negócio é fácil, não. Trabalhar com Jesus dá muita dor de cabeça. O Paulo, meu Deus do céu, ele ia pregar e dava pedrada nele. E saía machucado e ele estava lá pregando. E ele não ia embora, o negócio é desafio mesmo. Aí eu falei: esse negócio não tá bom não, prefiro ficar em casa, né, descansando. Por isso que é tão difícil trabalhar no Evangelho. Tem pouco trabalhador, meu. Porque tem pouco trabalhador para todo canto. Porque dá dor de cabeça. Vai lá, a pessoa grita comigo, o Evangelho fala assim: não revida não, perdoa. A jugular cresceu, as ventas abriram, a vontade, não pode. Tem que, não, sim senhor, tá certo, pois é, Deus abençoe, né?